hanno chiamato di un paese lontano, lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Chamaram-me de um país distante, mas sempre muito próximo pela comunhão na fé e na tradição cristã. Essas foram as primeiras palavras do novo Papa João Paulo II ao ser eleito. Ninguém poderia imaginar que esse pontífice iria mudar o mundo. Mas antes de iniciarmos o vídeo propriamente dito, vamos responder à última enquete. O canal perguntou: qual Papa criou a Jornada Mundial da Juventude? Essa pergunta a gente considera de nível fácil. Pois bem, a grande maioria, 87%, responderam João Paulo II. E essa maioria acertou. João Paulo instituiu essas jornadas com o objetivo de reunir católicos de todo o mundo. E essa reunião deveria ser feita para debater a fé. Parabéns à maioria que acertou. Então vamos ao vídeo. Esse vídeo ele foi sugerido por diversos internautas, entre eles o Matheus Braga. Em 26 de agosto de 1978, o Papa João Paulo I deixa o mundo maravilhado com a sua simpatia. E essa admiração iria aumentar no decorrer do seu curtíssimo pontificado, que foi subitamente interrompido por uma morte até hoje não explicada pelo Vaticano. Os católicos do mundo todo, eles ainda estavam em choque. Quando o sucessor de Albino Luciani foi eleito no conclave de outubro de 1978. O nome dele era Karol Józef Wojtyła, que, em homenagem a seu antecessor, e mesmo como uma forma inteligente de já de cara ganhar a simpatia dos católicos, escolheu o nome João Paulo. Foi um dos pontificados mais longos da história. Admirados por muitos e criticado fortemente por alguns, João Paulo II foi firme nas suas convicções, principalmente no que diz respeito ao comunismo, pois ele sofreu na pele a repressão da Cortina de Ferro. Há quem alegue que essa firmeza o tornou muito duro com os seus adversários, que teriam sido perseguidos através do cardeal Ratzinger, que foi prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé durante o pontificado de João Paulo II. Nesse vídeo, vamos tratar de um Papa polonês que teve participação decisiva num dos eventos que marcaram o século XX, a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, a derrocada do bloco comunista do leste europeu, realmente é um evento histórico que marcou a humanidade. Então vamos lá. No dia 16 de outubro de 1978, começaria um dos pontificados mais longos da história da Igreja. Esse pontificado iria mudar a divisão das forças políticas no mundo e trazer a derrocada da Cortina de Ferro. João Paulo II, para muitos, foi um dos melhores papas da história. Para outros, um pontífice autoritário que não admitia contestação interna e que fechava os olhos para os escândalos da Igreja. Karol Józef Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920 na pequena cidade de Wadowice, na Polônia. Teve uma infância difícil. Aos 8 anos, ficou órfão de mãe. A irmã mais velha, Karol, não chegou a conhecer, pois morreu antes do seu nascimento. Com o falecimento da mãe, ficou muito apegada ao seu irmão mais velho, Edmund, que era médico. O exercício da sua profissão fez com que pegasse escarlatina, o que o levaria à morte. Karol ficou muito abalado.
Gostava muito de jogar futebol e praticava o esporte com a comunidade judaica, fazendo grandes amigos entre os judeus. Em 1938, mudou-se para Cracóvia para estudar na Universidade Jagiellônica, uma das mais antigas do mundo. Em 1941, perdeu seu pai, ficando sem nenhum parente próximo vivo. Um ano depois, sentiu a vocação religiosa e estudou no seminário clandestino em Cracóvia. Karol foi ordenado em 1 de novembro de 1946. No dia seguinte, rezou a sua primeira missa. Foi estudar teologia na Universidade São Tomás de Aquino. Em 1958, foi nomeado bispo de Cracóvia, tornando-se o bispo mais novo da Polônia. Em 1964, é nomeado arcebispo de Cracóvia e, em 1967, durante o pontificado de Paulo VI, cardeal. Em agosto de 1978, com a morte de Paulo VI, participa do seu primeiro conclave, no qual foi eleito Papa João Paulo I. 33 dias após ser eleito, João Paulo I falece em circunstâncias nunca devidamente esclarecidas e inicia-se um novo conclave. Em 14 de outubro de 1978, inicia-se o conclave, ainda sob o impacto da morte do Papa João Paulo I. Os cardeais estavam divididos entre dois papáveis, Giuseppe Siri, arcebispo de Gênova, que era muito conservador, e Giovanni Benelli, arcebispo de Florença, que era visto como liberal. Benelli, por ser muito ligado a Paulo VI, despontava como favorito. Nas primeiras votações, Benelli chegou a 8 votos, mas não conseguiu crescer mais. Isso porque havia uma forte resistência tanto a ele quanto ao cardeal Siri. No conclave, então começou um grande impasse, pois nenhum dos favoritos tinha voto suficiente para ser eleito. Fala-se que, diante dessa situação, o cardeal Franz Koning sugeriu o nome de Karol Józef Wojtyła. No início, houve resistência ao nome de Karol por causa da idade. Ele tinha apenas 58 anos. Tal resistência, entretanto, foi se diluindo e o polonês foi eleito na 8ª votação, tendo 99 dos 111 votos. Era o papa mais jovem desde Pio IX, que foi eleito com apenas 54 anos. Começaria aí um dos pontificados mais marcantes da história da Igreja. A eleição de João Paulo II pôs fim ao costume secular de só eleger papas italianos. O último estrangeiro tinha sido Adriano VI, que era holandês, e assumiu o papado em 1522. Pode-se dizer que João foi responsável por restaurar a democracia e a liberdade religiosa na Cortina de Ferro, inclusive no seu país natal, a Polônia. Fez um pontificado conservador no que diz respeito a temas como o aborto, o controle de natalidade, o uso de métodos artificiais de reprodução humana e a ordenação de mulheres. João Paulo foi um papa peregrino. Visitou 129 países, era poliglota, falando inúmeros idiomas, inclusive o português. Logo no início do seu pontificado, o Papa procurou aproximar a Igreja Católica de outras religiões, e as viagens eram um meio eficaz para tanto. No ano de 1978, mediou o conflito entre o Chile e a Argentina em relação ao Canal de Beagle. A guerra estava muito próxima porque os ditadores Pinochet do Chile e Videla da Argentina não chegavam a um consenso e havia um plano da Argentina de ocupar as ilhas do canal. Com a intervenção papal, foi assinado o Acordo de Montevidéu, terminando com o conflito. Em 1979, visitou o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele foi o primeiro papa a fazê-lo. O gesto agradou os judeus, que já o tinham em boa conta, em virtude da sua infância e adolescência junto a eles. Nesse mesmo ano, é dita a sua primeira encíclica, Redemptor Hominis, que procurava explicar a redenção do homem por Cristo. Em 1980, começou a fazer as suas viagens pelo mundo todo, inclusive para localidades nunca visitadas por um pontífice, como alguns países da África. Visitou a Romênia em 1999. Foi o primeiro papa a ir a um país ortodoxo desde o Grande Cisma de 1054. Apesar da sua posição política anticomunista, o Papa foi a Cuba em janeiro de 1998, onde condenou o embargo econômico dos Estados Unidos. Em virtude dessa visita, o Natal voltou a ser comemorado na ilha, sendo declarado feriado nacional.
A ida a Cuba aproximou o Vaticano do regime de Fidel, que havia sido, inclusive, excomungado por João XXIII. A relação de João Paulo com os judeus sempre foi de muito respeito. Em 1994, estabeleceu relações diplomáticas formais entre a Santa Sé e o Estado de Israel. Incrível que até esse ano nenhum Papa tenha tomado essa iniciativa. Em março de 2000, em visita a Jerusalém, conheceu o Memorial Yad Vashem em honra às vítimas do Holocausto. Na mesma viagem, tocou no Muro das Lamentações e pediu perdão pelas perseguições aos judeus. Também procurou estreitar os laços com o islamismo. Em 6 de março de 2001, o Papa João Paulo II se tornou o primeiro pontífice da história a entrar e rezar numa mesquita. Bem mais polêmica foi a visita do Papa ao Chile, cujo ditador era acusado de perpetrar um dos regimes ditatoriais mais violentos da América Latina. Durante a estada do Papa, violentas manifestações em favor de eleições livres ocorreram e João Paulo pediu para os bispos chilenos apoiarem os movimentos por eleições livres. João Paulo do Chile pressionou Pinochet pela democratização do país. Embora o Papa tenha sido duro com o ditador e dado sinais públicos de apoio à oposição, essa visita foi muito criticada por, no entender de alguns, legitimar a ditadura chilena. Outros regimes autocráticos foram visitados pelo Papa, como por exemplo o Haiti e o Paraguai. Em ambas visitas, ele pregou pela democratização, criticou a pobreza e os abusos praticados em detrimento dos direitos humanos. Sem dúvida alguma, o Papa João Paulo II teve um papel importantíssimo na queda da Cortina de Ferro. Parceiro de primeira hora do presidente Reagan e da primeira-ministra Margaret Thatcher, o Papa protagonizou a queda do Muro de Berlim e o fim do comunismo europeu. O marco inicial dessa ação coordenada foi o seu discurso em junho de 1979 em Varsóvia, onde destacou o trabalho do Sindicato Solidariedade, que fazia oposição forte ao governo comunista. O Papa disse para o povo polonês não temer o governo. Essa foi a semente para uma série de eventos que redundaria no fim do comunismo polonês 10 anos depois. Na América Latina, há relatos de que o Papa, junto com os Estados Unidos, procurou desestabilizar o governo sandinista da Nicarágua. João Paulo II também tentou enfraquecer movimentos de esquerda como a Teologia da Libertação. Em dezembro de 1989, condenou perante o líder soviético Mikhail Gorbachev o comunismo, mas, ao mesmo tempo, também criticou alguns pontos do capitalismo. Ambos tinham uma empatia mútua e hoje se sabe que Gorbachev começou a instaurar a democracia na União Soviética. João Paulo, na sua luta contra o comunismo, é criticado por alguns. Fala-se que ele perseguiu teólogos com visão de mundo diferente da sua, como Karl Rahner. Muitos religiosos que pensavam diferente teriam sofrido muito nas mãos de João Paulo II e de Ratzinger, que agiam, ainda de acordo com esses historiadores, como verdadeiros inquisitores. Muitos religiosos teriam sido proibidos de publicar livros, ensinar e proferir palestras. Leonardo Boff, por exemplo, foi condenado a 1 ano de silêncio obsequioso. O Papa também sofre muitas críticas por não ter agido em casos de pedofilia. Acontece que não se sabe ao certo se as denúncias chegavam aos seus ouvidos ou se eram abafadas pela Cúria. Também foi acusado de acobertar ou de pelo menos não investigar os escândalos do Banco do Vaticano que teriam causado a morte do seu antecessor, João Paulo I. A sua proximidade com Marcinkus conta realmente contra o Papa nesse ponto. Os últimos anos de vida de João Paulo II foram um verdadeiro calvário. Atacado com a doença degenerativa, o mal de Parkinson, o Papa, mesmo extremamente debilitado, não se furtou aos seus deveres, continuando com a sua rotina, inclusive aparecendo em público. Morreu em 2 de abril de 2005, aos 84 anos, após 2 anos de extremado sofrimento. Foi canonizado em 27 de abril de 2014, juntamente com o Papa João XXIII. A chamada Cortina de Ferro, que era um conjunto de países socialistas lá do leste europeu, era um lugar difícil de se viver. Apenas uma pequena minoria ligada ao Partido Comunista, apenas essa pequena minoria tinha acesso aos bens de consumo.
quase toda a população sofria racionamentos e mais racionamentos. Era fila para tudo que você possa imaginar. E as liberdades, elas inexistiam. Foi contra esse regime que João Paulo II trabalhou e logrou êxito. No intuito de terminar com o socialismo, possivelmente ele procurou afastar a igreja de qualquer ideologia de esquerda, e aí pode ter sido extremamente rígido e não democrático. Ou seja, João Paulo lutou pela democracia fora do Vaticano, mas falhou na sua defesa interna. Agora, evidentemente que ele foi um grande papa. As suas viagens uniram católicos de todo o mundo e aproximaram as igrejas. Erros ele cometeu, mas entendo que, na média, o seu pontificado foi realmente positivo. Tanto é assim que João Paulo II foi escolhido por esse canal como um dos papas mais importantes da história da igreja. É isso aí, pessoal. Valeu!